Aqui fazendo a apresentação do grupo da terceira e quarta turma da escolinha hoje, né? Tem um representante da segunda também, mas que hoje não está aí. Começar pelo nosso amigo aqui. Conta rapidinho, assim, 30 segundos, seu nome e tal. Meu nome é Contreiras. Nome de guerra usado na vaga. Comandante Contreiras. Da terceira turma. Considero que nós fomos os privilegiados porque conseguimos fazer o curso de piloto de graça, ainda recebendo uma espécie de uma mesada, que muitos não teriam condição de, se não fosse assim, de seguir na profissão. Bom, mas em que época foi isso? Quem era o presidente da República que promoveu isso? Em 1954. Getúlio não tinha se suicidado ainda. Getúlio ainda não tinha se suicidado. Getúlio Vargas, na época, o suicídio estava encostado. Quer dizer que era forma de governo do Getúlio, essa história de dar curso de piloto para preparar o futuro aviação. Exato. Porque hoje em dia não é qualquer um que tem condição de fazer um curso de piloto, porque é muito caro. Nós tivemos esse privilégio de ter cursado de graça, já saindo empregado. É verdade. É isso aí. Maravilhas. Marcos Maravilhas, terceira turma, foi demitido em 64, era diretor do Sindicato Nacional das Aeronáuticas e respondi IPM. E quando veio a anistia, fui doar na aviação menor. Mas qual foi o resultado? Qual foi o resultado do IPM? O IPM nós fomos inocentados, porque era que nós, a influência do Partido Comunista na aviação. E nós pertenceríamos ao Partido Comunista Brasileiro e a influência nossa dentro do sindicato, tentando a instalação de um regime socialista no Brasil. E o inquérito teve testemunhas e outros foram indiciados. Quem teve mais de 3 indicações de ser comunista foi indiciado. Quem teve menos de 3 foi testemunha. Foi meu caso. Eu tive só duas indicações que eram comunistas. Os que tiveram Faltou prestígio, né? Mas o inquérito, como não tinha nenhuma base sólida, não tinha nada, ele, depois da justiça, ainda havia justiça, foi antes do AI-5, o julgamento do Tribunal Militar inocentou todo mundo, foi arquivado. Quando veio a anistia, nós solicitamos, nós éramos dirigentes sindicais. Bom, e aí, só um instantinho, como isso repercutiu na tua carreira na aviação comercial? Na aviação comercial, eu não tive mais chance na aviação comercial. Tentei entrar na VASP, não fui aceito. Apesar de que outros foram aceitos, mas eu não fui, eu pessoalmente. Depois, quando a Varig contratou comandantes prontos, em 72, para o Eletra, 74, não lembro bem. Alguns colegas, 73, alguns colegas que estavam em posição de chefia me procuraram para tentar o meu retorno, dizendo que eles viam uma possibilidade de eu retornar à Varig. Eu não acreditei, falei com esses colegas e não queria prejudicar na minha profissão. Eu estava no emprego na aviação executiva, um emprego bom, um emprego razoável. Bom igual a comercial, não, claro que não. Comercial minha carreira foi frustrada. Eu tinha uma perspectiva, igual a vocês todos tiveram, de ascensão ao melhor equipamento internacional, e voando avionetas.
E eu não queria perder o emprego, mas eles disseram que não, que fariam tudo escondidinho, tudo, para que o meu patrão não soubesse. E fui aprovado pela diretoria de operações, pelo outro chefe, a RAM, era RAM? Rede Aérea Nacional, e foi levado ao presidente da Vale. Quando o chefe de operações foi ao presidente da Vale, com a minha indicação e de outro colega nosso, o Guterres. Quem? O Guterres. Ah, Eu e o Guterres estávamos pretendendo pelos colegas, o Guterres pelo cunhado dele, pelo Quintiliano, que foi quem encaminhou tudo, e eu pelos colegas, que éramos chefes. O chefe, o presidente da Vale, puxou uma gaveta assim, olhou uma lista e falou para o chefe de operações: esse daqui eu não vou criar problema com o Ministério da Aeronáutica por causa desses dois elementos, comandantes. Eles estão numa lista negra do Ministério da Aeronáutica. Então aí eu não tive mais chance de voltar. Continuei na minha carreira, executivo, com equipamentos razoáveis, já firme internacional, mas sempre com a frustração e na minha carreira, igual de vocês, né, ser a mesma. Quando veio a anistia, o sindicato providenciou a obtenção da nossa anistia, nós tínhamos que ser anistiados. O Ministério do Trabalho, porque houve uma intervenção em 64 do Ministério da Aeronáutica e do Ministério do Trabalho no nosso sindicato, e nós fomos caçados, temos um mandato caçado, e com isso fomos demitidos, porque perdemos a estabilidade. O mandato sindical te dá uma estabilidade durante o mandato mais um ano depois de larga o mandato, exatamente para você não sofrer a pressão das empresas, você ter uma garantia de poder exercer o seu mandato sindical sem ser demitido. Mas a Vale, quando nós tivemos o mandato sindical cassado, ela nos demitiu a todos, aos 8 que eram da diretoria. E uma empresa fez isso. A Cruzeiro não demitiu, a Paner demitiu a outra empresa na época, a VASP não demitiu ninguém, a Cruzeiro não demitiu ninguém, mas a Vale foi inexorável. Ela nos demitiu no dia seguinte, o golpe militar. Dentro da lei, de liberdade sindical. Aí eu fui anistiado e aí a FIVAR fez uma assembleia, publicou na revista contábil e recomendava o nosso retorno à Vale. E aí fizemos uma carta no departamento jurídico do sindicato, tudo através do sindicato. E foi encaminhado pela FIVAR na direção da Vale. A direção da Vale, obviamente, disse que não queria, que ia criar um problema com o grupo de voo. Que nós iríamos entrar e ia atrapalhar as promoções. A FIVAR disse que não atrapalharia, tanto que ela estava dando o aval ao nosso retorno. Mas a Vale me agradeceu, me mandou andar. E de posse dessa, a lei na época, a lei que nos anistiou, dizia que nós seríamos aposentados se a empresa que demitiu não aceitasse de volta. Ela tinha esse direito, a lei não obrigava a empresa a aceitar o retorno. Daí a Vale nos quis, nós fomos aposentados. Eu fui aposentado, triste isso, né? Com 44 anos de idade. Fui aposentado. Eu queria retornar. Eu tinha mais de 16 anos de vida útil dentro da Vale. Mas fui anistiado, que hoje me beneficia. Agradeço aí. O final foi bom. Final feliz? Final feliz, né? Pelo menos não depende do Aeros, né? Porque, lamentavelmente, o Aeros
deu no que deu e eu não estaria na mesma situação de vocês com a aposentadoria do INSS, hein?